Fala galera do canal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, turma, a gente vai falar aí de uma história que aconteceu comigo numa época que eu tive que vender o meu carro. Eu tava meio ruim de grana, eu tava na quebradeira e precisei vender esse carro para conseguir ali um dinheiro e um meio de condução mais barato. Porém, foi a pior coisa que eu fiz na minha vida, gente. Eu tomei o maior prejuízo e vou contar essa história aqui para que você, meu consagrado, não caia também na besteira que eu caí tempos atrás. Mas antes de ir para o vídeo, peço encarecidamente, se inscreva no canal, deixe o like, ative os sininhos de notificações, porque assim você não perde nada. A gente está postando vídeos aí com frequência, toda semana a gente vai estar soltando vídeo novo e aí o YouTube vai te notificar dos nossos conteúdos. Então, bora pro vídeo! Bom, turma, para quem acompanha o meu canal aí há mais tempo, sabe que eu tinha um Ford Fiesta. Inclusive foi a primeira avaliação que eu fiz de um carro, foi o Fiesta. E eu gostava muito desse carro. Eu lembro que quando eu comprei ele, né, eu fui na agência com meu pai. Eu lembro que eu tinha um Passat. E eu fui na agência, eu fui lá com meu pai e fiquei interessado no carro, né? Eu fui lá para olhar alguns carros, né, para ver se eu ia comprar algum, se ia dar algum negócio e tal. O cara não quis pegar o meu Passat, porque o meu Passatinho era muito velho. Meu Passatinho era um iraquiano. Vou ver se tem alguma foto para me deixar para vocês aí de amostra. Então eu tinha esse Passatinho, eu tava querendo um carro mais novo, fui lá na agência e financiei o carro. Na hora que eu andei no carro, assim, eu achei o carro maravilhoso. Então, inclusive, tem avaliação do carro aí no canal, carrinho muito bom. Só que eu comprei o carro pela emoção. Eu não usei a razão para comprar o carro. Eu peguei e dei uma entrada lá no carro, financiei de 48 prestações, né? Porque o brasileiro, ele adora aquela promissória, e financiei aí esse carro. E fui para casa ali com o carro novo. Meu pai foi dirigindo o Passat, eu fui dirigindo o Fiesta, todo alegrinho, né? E cheguei no bairro, mostrei para todo mundo. Porém, turma, eu caí na maior besteira. Eu fiz uma prestação, o valor de prestação do carro mais alto do que eu poderia pagar. E naquela euforia de comprar um carro com cheirinho de novo, nunca tinha tido um carro mais novo, né? Sempre andei com os carros mais velhos. Eu me levei pela emoção e comprei o carro sem nem me atentar ali se eu ia conseguir de fato pagar ou não. Então, passou a primeira prestação, eu paguei, a segunda eu paguei, a terceira eu paguei, a quarta eu já comecei ali a abrir o bico, abrir as pernas e começou a faltar dinheiro para mim. Então, eu não tinha dinheiro nem para sair. Eu tinha o carro, né? Os meus colegas da época, tudo andando com um carrinho mais velho e eu com um carro mais novo, né? Tirando onda, nossa, chora boy. Porém, eu não tinha dinheiro nem para sair. A galera saindo, fazendo ali os passeios dele, e muitas das vezes eu não tinha dinheiro nem para botar gasolina no carro, porque o valor da prestação que eu assumi era muito alta e estava comprometendo ali toda a minha renda. Então, aí veio a ideia, né? Pô, não tô tendo dinheiro para sair por causa do carro. Eu gosto do carro, mas não consigo curtir o carro porque eu não tenho dinheiro. Por quê? Eu tive, infelizmente, turma, eu tive um olho grande. Eu comprei um carro que eu não precisava. Na época, eu comprei um carro mais caro do que eu poderia arcar esse compromisso e fiquei com essa dívida aí. E fiquei com um carro mais novo na garagem e zero grana no bolso. Então eu não tinha dinheiro nem para curtir o meu carro. Dessa época aí, quando eu tinha pagado já 9 prestações do carro, sempre atrasando, pagando atrasado, pagando com juros, né, que já é caro pra caramba, eu consegui ali vender o carro, coloquei o carro à venda. Porém, para quem não sabe, quando você faz esse tipo de negociação, você está vendendo ágio do carro. E o ágio é quando você quer um valor que você já pagou pelo carro, né, e a pessoa assumir ali o restante da transação, né, para quitar o financiamento. E nesse tipo de negociação, a pessoa que está interessada no seu carro, ela pode ou te dar o dinheiro que você pagou ou que você está pedindo, ou te dar ali outro veículo na troca. E eu precisando me livrar do carro, não estava conseguindo pagar, as prestações estavam embolando já. Eu fui lá, fiz um esforço, paguei as prestações e vendi o carro. Porém, eu não fiz uma coisa
que é muito importante vocês fazer e não dá para confiar na palavra dos outros. Eu peguei esse Fiesta e vendi esse carro na confiança para um cara que eu não conhecia, de outra cidade, que viu meu anúncio lá na rede lá de anúncios que eu coloquei, e ele veio para conversar comigo. E aí eu fui, conversei. Primeiro eu queria transferir o financiamento, mas para quem não sabe, essa modalidade de transferir um financiamento para outro, ela é até mais difícil de ser aprovada do que você fazer um financiamento direto, né? Porque ela requer uma série de critérios ali, a pessoa tem que comprovar uma renda muito boa, tem que comprovar ali um histórico de bom pagador, tem que ter um nome muito limpo, e geralmente quem está comprando ágil não tem esses requisitos. Se tem um, não tem o outro. Então o cara já veio com aquela conversa, não só, a gente faz ali o contrato na promissória, a gente faz ali um contrato em cartório, aliás, e a gente assina, eu reconheço, você reconhece firma em cartório, e eu vou te pagar esse carro e vou quitar o restante do carro. E o cara veio com uma história assim, não, que eu sou evangélico, nada contra os evangélicos, tá? Mas a história que o cara me contou foi essa, não, que eu sou evangélico e tal, que eu sou certinho. Aí eu falei assim, não, tudo bem, bacana, me parece ser um cara legal. Aí o que o cara fez? Eu precisando sair da dívida, eu fui e peguei uma moto no valor ali das prestações que eu tinha pago 9 prestações, eu peguei uma CB300 ali no valor de R$8.000, né? Peguei até abaixo do que eu já tinha pago no carro, bem abaixo, um pouco abaixo, mas eu queria me livrar do problema. Então peguei, deixei o cara aí, a gente fez um contrato, eu andei na moto, ele andou no carro, ele falou que ia me pagar sempre adiantado, eu deixei o carro para ele com documento em dia, sem multa e sem prestação atrasada. Então tudo certo, ok, na minha cabeça eu falei, tô fazendo um negoção. Só, minha turma, que o mal do ser humano é confiar em outra pessoa. Mesmo assinando esse contrato, no primeiro mês o cara pagou a prestação certinha, no segundo ele pagou, no terceiro mês ele atrasou. Então ele atrasou ali a prestação do carro. Na quarta prestação ele atrasou de novo, ficou devendo 2, e com 3 o banco já começa a te ligar ali, fazer manobras ali para tomar o carro de você. E eu preocupado ali com o carro no meu nome, né? Muito preocupado com isso. E o cara só atrasando prestação, e eu ligando para ele, pô, velho, e aí, como é que tá? Tá apertado? O que aconteceu? Tá sem serviço? Ficou desempregado? E o cara foi e só respondendo, não, eu vou pagar semana que vem, que aconteceu um imprevisto, que não consegui e tal. Aí, do nada, quando foi a gota d'água para mim, chegou uma notificação de infração no carro. Pois é, meu consagrado. O carro, ele estava no meu nome. Então, quando foi a gota d'água, foi quando ele já estava devendo prestação e chegou notificação de multa na minha casa, pois o cara estava andando com o carro no meu nome, para cima e para baixo, em outra cidade, né? Então, assim, responsabilidade que o cara tinha que ter, o cara não teve. Aí eu fui lá, liguei para ele, falei com ele, pô, chegou uma notificação aqui de multa e tal, como é que vai ser? Aí, não, eu vou pagar, eu vou transferir para minha carteira, que não sei o quê. Aí nesse meio tempo, né, passado uma semana que eu tava aguardando ele transferir esses pontos para a carteira dele, né, chegou outra autuação aqui em casa. Aí foi a gota d'água. Chegou ali 2 multas e eu fui e liguei para ele. E para mim pegar esse carro foi uma dor de cabeça que vocês não tá nos gibis. A dor de cabeça que eu tive para pegar esse carro foi muito grande. O cara não queria devolver o carro. E nisso, antes de eu entrar em essa negociação para pegar o carro novamente, eu peguei essa moto, como eu tenho um filho pequeno, eu preciso de um carro, eu peguei essa moto e troquei ela num golzinho bolinha com um outro cara aqui do bairro. Então eu troquei esse golzinho bolinha e ainda voltei umas prestações pro cara, sabe? Que ficou faltando, se eu não me engano, era 2.000 para voltar pro cara do Gol. Eu falei com ele, faz 4 de 500 para mim na promissória, mas é um cara que eu conheço aqui do bairro e tal, que é trem todo. E ele pegou a moto, eu peguei o carro. E nesse negócio que chegou as 2 multas, eu fiquei desesperado, eu pedi o carro novamente, né, o Fiesta, pro cara lá que tava me sacaneando.
E eu ainda falei com ele que a gente tinha contrato, senão eu ia entrar na justiça. Mas essa questão de contrato é complicado. Você pode entrar na justiça, mas nesse meio tempo que você vai resolver, o cara pode fazer qualquer coisa com o seu carro. E eu não poderia comunicar venda do carro, comunicar roubo do carro, porque eu não roubei. Ele não roubou o carro, ele negociou comigo. Aí isso aí é até uma falsa acusação. Então eu estava numa saia justa, nem estava dormindo direito, até que, por fim, ele resolveu devolver o meu carro e pediu a moto dele. Olha que pepino. Aí eu tive que ir lá no cara que eu comprei, que eu troquei a moto, né, no Gol Bolinha, tive que destrocar. Eu já tinha pago uma prestação de R$500 do carro, do Golzinho. Ele não quis me devolver o dinheiro, ele falou que é arrependimento, que eu arrependi do negócio, né? Eu tive que destrocar, pegar essa CB300 e passar novamente pro cara. E o cara me entregou o Fiesta com 3 prestações atrasadas e 2 multas. Então assim, eu tomei um prejuízo imensurável, imensurável. Eu não devolvi ali o dinheiro das prestações que ele tinha pago, que afinal ele tinha pago somente 3 parcelas, né, do carro, então eu não devolvi. Ó, caiu um copo ali. Eu não devolvi a prestação, as 3 prestações, né, que ele tinha pago já, e eu peguei o carro com as prestações atrasadas, o banco me ligando, querendo tomar o carro. Eu tive até que deixar o carro em outro lugar até eu conseguir dinheiro, né, porque senão o banco ia vir aqui e ia tomar meu carro, e eu tava com a situação muito complicada. E aí eu fui lá e paguei essas multas, esperei virar a multa, paguei o documento, peguei um empréstimo e fiquei com o carro. Mas não satisfeito, né, eu voltei para o mesmo problema que eu estava antes, que era o problema da dívida. Então eu peguei essa dívida que estava muito difícil para me pagar, a prestação do carro era muito alta, meu olho foi muito grande, eu tive que vender o carro novamente. E acreditem se quiser, eu caí no mesmo golpe novamente. Anunciei o carro, dessa vez eu já tinha pago mais parcelas, então eu queria um valor maior e vendi o carro novamente. Eu fui burro 2 vezes, eu fui assim, desorientado 2 vezes, eu caí no golpe 2 vezes. Na segunda vez que eu vendi o carro já faltava menos parcelas. Então o carro estava em dia, sem multa e com as parcelas em andamento. Aí eu peguei e troquei o carro num Peugeot. Peguei um Peugeot 206, fiz o mesmo procedimento que eu fiz anteriormente. Fiz um contratinho, o cara assinou, ele levou o Fiesta e eu fiquei com o Peugeotzinho. Peguei esse Peugeot aí no valor de R$14 mil na época, se eu não me lembro. Esse cara, ele até pagou as prestações do carro, mas quando inteirou a 3ª, a 4ª prestação, ele começou a atrasar. Atrasar, fazer igual o cara lá da CB300. Começou a atrasar, eu ligando pro cara, o cara atrasando, eu ligando pro cara, o cara atrasando. Aí, finalmente, chegou o dia de estar se repetindo ali, aquele looping novamente na minha vida, que foi chegar a autuação aqui em casa. Chegou 3 autuações de uma vez, no mesmo lugar, do mesmo horário, o cara furou uma blitz lá, e a polícia, como não conseguiu pegar ele, pegou a placa do carro, encheu o carro de multa ali, multa de não obedecer parada do policial, de estar andando sem cinto, que eu acho que eles viram ele sem cinto, colocaram 3 multas lá no carro, e fora isso o cara tava devendo 3 parcelas do Fiesta. E aí eu liguei para ele, né, eu já tinha 9 meses que eu tava com o Peugeotzinho 206, né, um Peugeotzinho muito bom, eu queria até ter feito um conteúdo dele, mas eu não fiquei com o carro tanto tempo assim. Eu tava 9 meses com o carro, satisfeito com o carro, né, e tive que devolver o carro novamente. Aí tive que ligar pro cara, o cara não queria devolver, o cara não atendia minhas ligações, o cara sumia, né, e eu lá com aquela dívida para pagar, com aquela dor de cabeça, banco me ligando, multa chegando, pontuação na minha CNH, tudo isso porque eu fui um pouco ingênuo e não transferi o financiamento. Então, na hora do desespero, você tem que tomar a decisão certa. Se não faça isso que eu fiz, vá vender um carro que é ágil, exija do comprador a transferência do financiamento, para não acontecer isso novamente. Aí eu fui lá, busquei o carro, devolvi o Peugeot. O Peugeot eu já tinha gastado
uma grana com ele, eu já tinha gastado ali uns R$ 2.500 na revisão do carro, então suspensão do carro eu tive que refazer ela toda, sistema de arrefecimento eu tive que mexer também, que estava com problema, coloquei pneus novos e o cara me entregou o Fiesta com pneu careca, 3 multas e o documento já tinha vencido e ele não tinha pago. E o Peugeot, eu já tinha pago o documento e feito a revisão no carro. Enfim, eu tomei um prejuízo imensurável, tomei um prejuízo que eu não desejo para ninguém, fora a dor de cabeça que eu tive para achar o cara me bloqueava no WhatsApp, aí eu tinha que ligar pro cara de outro número, até que por fim eu sabia onde que ele morava, que eu fui na casa dele, né, no momento ali de fazer a negociação inicial, fui na casa do cara para poder pegar esse carro e peguei ele no pulão, saindo da garagem, e aí eu já abordei ele e tomei o carro e devolvi ali o Peugeot dele, né? Tomei um baita prejuízo, mas com a fé de Deus eu consegui pagar as prestações restantes e aí eu aprendi isso como lição e não vendi novamente o meu carro. E aí eu consegui passar ali dessa fase, né, com muito aprendizado para mim não fazer isso novamente. Então, por mais que as coisas estejam desesperadoras para o seu lado ali, tá com uma dificuldade, cara, transfere o financiamento do seu carro, ou então passa ele para algum parente, né, alguma pessoa que você confia muito, né, uma pessoa muito íntima de você, para você não ter essa dor de cabeça que eu tive. Eu vendi o carro 2 vezes, nas 2 vezes eu tomei prejuízo, eu tomei só do prejuízo das multas, deu R$ 1.700 que eu tive que pagar na segunda vez e na primeira vez mais R$ 900 de multa, fora o documento do carro, a depreciação do veículo. O cara pegou meu carro para rodar em aplicativo, então eu passei o carro com 95 mil quilômetros. O cara me entregou o carro já estava com 160 mil quilômetros. Então, assim, eu passei uma raiva assim, que não tá no gibi, passei uma raiva muito grande, uma dor de cabeça, uma infelicidade, porque eu não pensei direito, não analisei a situação. Então é isso, turma, esse foi o vídeo de hoje. Agora eu queria saber se já aconteceu algo parecido com vocês nos comentários. Então deixa o seu comentário aqui, deixa o seu joinha, se inscreva no canal, ativa as notificações, a gente está trazendo vídeo com bastante frequência e acompanhe aí as nossas histórias. Então fique com Deus, até o próximo vídeo, valeu!